vou-vos apresentar o querido, explicar como é que ele nasceu, o que é que nós temos feito. E depois, a seguir tenho uma reunião, tenho mesmo que sair para essa reunião com a Marta, ainda por cima. A Marta queria ver. Bem, mas a seguir o Luís vai-vos mostrar todos os equipamentos que nós temos aqui, como é que eles funcionam, certo? Então, eu vou começar por vos falar como é que o querido apareceu. Tem uma história, não é? Vocês já várias vezes falámos, mas eu nunca acho que vos contei a história de como é que o querido nasceu. Vamos ver se isto funciona. Está a dormir. Ok. Nós éramos apenas no início este projeto começou a ser pensado em 2003 e éramos um grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas tinha professores daqui do Politécnico, pais de crianças e jovens com deficiência, e tinha também associações ligadas à deficiência e tinha também, então, na altura, o Ministério da Educação. E eu era o elemento do Ministério da Educação. Eu não estava, ou seja, estava na elaboração do todo, mas eu não pertencia aqui ao Politécnico de Leiria. Então, a ideia era nós criarmos um centro que tivesse um conjunto de tecnologia e que pudesse capacitar as pessoas com deficiência para que elas pudessem ser autónomas através do uso da tecnologia. Tudo na base da comunicação. O nosso foco era sempre isso. E a nossa ideia era sempre pensarmos que como é que nós íamos conseguir capacitar essas pessoas, avaliar também, porque é também uma das coisas que nós fazemos. Deixa-me aqui. Este meu coisa é mesmo chato. Portanto, como é que nós iríamos conseguir avaliar, capacitar e, no fundo, trabalharmos para fora ou seja, ser um centro aberto, que era numa universidade, mas que fosse aberto à sociedade. Porque, normalmente, o que é que acontece com este tipo de centros? Eles existem, mas eles estão fechados dentro das próprias universidades. A universidade é uma estrutura muito fechada. E, normalmente, o conhecimento raramente vai para a sociedade. E o que nós queríamos é que, com este centro, nós estivéssemos ao serviço da sociedade. Eu devo-vos dizer que, em 2003, quando nós estávamos a pensar nisto, e vocês vão estar a pensar, então, mas porquê é que pensaram em 2003? Porque em 2003 tivemos um grande financiamento da Comunidade Europeia para formar este tipo de centros no país. E esse financiamento, formaram-se 45 centros e a ideia era que esses centros depois se viessem a tornar autossustentáveis. Ou seja, que eles próprios pudessem se produzir, e já vamos perceber como, e eles tornarem-se autossustentáveis. Acontece que desses 45 centros que foram formados, apenas existem hoje 2 centros. O nosso e o no Porto, completamente diferente do Porto. Aliás, o Porto até está um bocadinho também, tem mais ligado à deficiência visual, o enfoque mais é na deficiência visual. E nós tínhamos então que concorrer a um financiamento, porque não existia dinheiro para formarmos isto, ou seja, o Politécnico não tinha dinheiro. E também devo-vos dizer uma coisa, desse financiamento que vinha, ele não era propriamente para as universidades, nós estávamos a fazer alguma coisa que era muito diferente. Ele vinha para ser instalado em municípios, prefeituras para vocês, em associações, ou seja, não estava pensado para ser em universidades. E nós resolvemos arriscar e mostrar que podíamos ter numa universidade e que isso era uma mais-valia, porque aqui se fazia conhecimento e esse conhecimento ia estar ao serviço das pessoas. E a verdade é que nós arriscámos e fomos o projeto que foi mais financiado. Então depois era preciso montar o centro. E é aí que eu entro. É aí que eu sou convidada para estruturar e montar todo esse centro. Portanto, não existia absolutamente nada, existia uma pequena despensa
onde eu estava a trabalhar e onde eu tinha 1 ano para montar o centro. Na verdade, eu consegui montar o centro em 3 meses e logo percebemos que o centro tinha que ter uma coisa que era fundamental, tinha que ser um centro de portas abertas para a sociedade. Se eu pensasse num centro só para dentro da instituição, não faria sentido algum, ou seja, iríamos continuar a fazer conhecimento, mas o conhecimento ficava dentro das nossas portas. E não era isso que nós queríamos, era que o conhecimento fosse para fora das nossas portas. E para isso era preciso criar uma rede. Era preciso perceber como é que nós conseguíamos chegar às outras pessoas. Nós começámos por trabalhar nestes 3 eixos e continuamos ainda a trabalhar nestes 3 eixos, que é a avaliação. Quando eu digo avaliação, é avaliarmos, inicialmente era avaliarmos as necessidades de quem nos procurava, hospitais que nos enviavam doentes para avaliarmos a nível da comunicação, sempre focado na comunicação. Como é que nós podíamos tornar estas pessoas capazes através da comunicação? Pais, escolas, etc. Continuamos até hoje a fazer esse trabalho de avaliação, não tanto como fazíamos naquela altura quando o centro abriu, porque posteriormente o Ministério da Educação percebeu que poderia e deveria criar centros afetos ao Ministério da Educação em cada capital de distrito, que é aquilo a que nós chamamos CRTICs, e que estão por zonas do país. Neste momento nós temos o CRTIC da Zona Centro, que são nossos parceiros no sentido que o CRID faz o seu acompanhamento científico. Portanto, trabalhamos com esses centros do Ministério da Educação, fazendo esse acompanhamento, essencialmente um acompanhamento científico e alguns projetos de parceria. Depois da formação, era preciso pensar que tínhamos que dar formação, não bastava termos as pessoas com as tecnologias, as pessoas entenderem o que era a tecnologia, como é que ela era uma mais-valia para a vida das pessoas. Era preciso dar formação aos professores que tinham estes alunos, para eles perceberem como é que funcionava a tecnologia, aos familiares, para perceber como é que em casa podiam usar a tecnologia, que toda vocês depois que o Luís vos vai mostrar, e vocês vão perceber que não é complexo, mas é preciso que as pessoas entendam para que é que ela serve. E era preciso também um sonho nosso, que era dar formação a todos os cursos do Politécnico de Leiria, todos eles terem pelo menos um seminário aqui para perceberem, ou seja, desde as engenharias, desde as engenharias ao design, se todos percebessem o que é os conceitos básicos de uma pessoa com alguma desfuncionalidade a nível funcional, não é? Com alguma discapacidade funcional, iríamos conseguir entender melhor. Depois nesses cursos podiam haver pessoas que se viessem a trabalhar nessa área. Estou ali a olhar para o Luís porque ele sabe que nós não conseguimos efetivamente chegar a todos, mas temos chegado mesmo assim a muitos alunos. E depois, investigação, ou seja, sermos também um centro onde nós pudéssemos produzir produtos que permitissem responder a questões que a sociedade nos colocasse. A sociedade tem um problema e como é que nós vamos resolver esse problema? Bem, temos funcionado assim, portanto, nós abrimos as nossas portas em 2006, no dia 7 de dezembro de 2006 foi quando abrimos ao público, com esta sala só, agora já temos mais instalações. E o que nós pretendíamos era ser um construtor de pontes. Construir pontes. E construir pontes entre as diferentes áreas da sociedade. E também construir pontes dentro da nossa instituição. Porque ontem vocês tiveram a oportunidade de assistir à apresentação do projeto 100% IN. O projeto 100% IN só pôde nascer porque tinha atrás um trabalho imenso do CRID de 10 anos. Pelo facto de nós termos o CRID, nós começámos a receber alunos com deficiência, porque aqui podíamos lhes dar apoio, podíamos construir os materiais que eram necessários para o aluno cego, podíamos emprestar computadores para o aluno com paralisia cerebral, podíamos arranjar soluções para os alunos com dislexia, que daqui a pouco vocês vão ver todo esse tipo de tecnologia. Então,
foi após esse trabalho que nós acabámos, nós temos uma expressão em Portugal que é, nós neste momento somos um bocadinho vítimas do sucesso que temos. Porquê? Porque tudo o que fazemos aparece nos mídia. Ao aparecer nos mídia, as pessoas têm conhecimento. Ao terem conhecimento, procuram a instituição. Daí nós temos a instituição de ensino superior que tem cerca de 200 e tal alunos, como viram ontem, com necessidades específicas, não é? Até então nós não tínhamos, mas temos também por isso, porque okay, se existe lá um centro, provavelmente nós temos respostas adequadas para isso. Então nós começámos por criar estas pontes, como eu vos disse, primeiro dentro da nossa casa. Era preciso, não valia a pena eu ter aqui um centro equipado com tecnologia de topo, se dentro da nossa casa Politécnico de Leiria não se percebesse o que era isto de trabalhar com as pessoas com deficiência. Então, logo que abrimos o centro, nós tínhamos um conjunto de brinquedos adaptados que nos foram oferecidos. Não sei se vocês têm conhecimento, mas a realidade é igual no Brasil. No mundo inteiro não existem fábricas de brinquedos adaptados. Ou seja, quando se pensa num brinquedo, não se pensa que as crianças com deficiência precisam de um brinquedo com algum tipo de adaptação, nomeadamente as crianças com mobilidade reduzida ou com multideficiência. Então nós começámos a pensar, olhámos para o brinquedo e começámos a pensar, isto não é uma tecnologia nada de especial, portanto eu posso agarrar neste brinquedo que eu tenho aqui, ir até aos meus colegas de Engenharia Eletrotécnica e perguntar-lhes, então vocês não estão dispostos a perceber como é que isto se adapta? E foi assim, eu saí e fiz esse caminho. E assim nasceu este projeto que nós temos aqui, 1000 brinquedos, 1000 sorrisos. O que é este projeto? Não é mais do que eu movimentar a sociedade pedindo-lhe brinquedos simples, que vêm da sociedade, que nos podem ser entregues e que depois nós adaptamos. E aí estamos logo a sensibilizar toda a gente da engenharia eletrotécnica. Eles param para pensar, bem, então se nós temos que adaptar brinquedos para uma população específica, então vamos lá perceber. E daí tivemos vários alunos que acabaram por fazer as suas teses de mestrado e investigar nessa área, e alguns saíram do país, inclusivamente, e estão fora do país a trabalhar com muito sucesso em projetos na área da deficiência. Então, este projeto que eu costumo dizer, a brincar mudámos uma instituição, nasceu em 2008 e foi mesmo a brincar mudámos uma instituição. Todas as nossas escolas do Politécnico eram convidadas, e são convidadas até hoje, a ter brinquedos, a receber brinquedos, que depois agarrávamos nesses brinquedos e esses brinquedos eram adaptados pelos nossos alunos e depois de serem adaptados voltavam para a sociedade, que era de onde eles tinham vindo. Portanto, eram dados a instituições que trabalham com a deficiência, a crianças, às escolas, portanto foram espalhados pelo país todo. E daí nós dizemos, a brincar mudámos a nossa instituição. Esta também foi uma maneira, provavelmente, penso eu agora, quer dizer, o querido tem daqui a pouco 2 décadas, este tempo todo passado, eu penso que esta também foi uma maneira de eu poder me dar a conhecer. Porque eu era alguém de fora que entrava numa instituição e que montava um centro e que não era o vulgar professor de carreira do ensino superior. Portanto, era alguém que já vinha de fora e que entra e que vai montar um projeto. Era também preciso dar a conhecer. E eu penso que, se calhar, a brincadeira foi a melhor maneira de o fazermos. Mantemos esta campanha até hoje. Ela tem estado parada nos últimos 2 anos, porque com a questão do Covid não nos podemos juntar. Mas, para vocês terem ideia, antes de irmos de Natal, ligou-me um colégio que existe bem longe daqui, a dizer que tinham pedido aos seus alunos para trazerem um brinquedo para a campanha 1000 brinquedos, 1000 sorrisos. E nós já nem pedimos, estão lá os brinquedos para ir buscar. Portanto, nem pedimos, as pessoas naturalmente, quando têm brinquedos, fazem-nos as entregas dos brinquedos. É importante dizer que com esta campanha nós adaptámos 5000 brinquedos, os brinquedos foram distribuídos pelo país, chegaram a Timor, chegaram a Itália, sei lá, já não me consigo lembrar, a África, sim, praticamente chegaram a todos os continentes
E este nome, Mil Brinquedos, Mil Sorrisos, é hoje uma marca registada do Politécnico de Leiria, que está replicada neste momento na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Portanto, Mil Brinquedos, Mil Sorrisos, BRs pelo professor Eduardo. Ele mantém a campanha lá e também na Universidade de Feval. E, quem sabe, noutras universidades. Nós gostaríamos muito de levar replicar ainda em mais universidades e, inclusivamente, ele esteve com a campanha no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, em Brasília, acho que foi Brasília, sim, a apresentar e a perceber como é que se pode também queremos com isto fazer uma força para que os fabricantes de brinquedos possam perceber que os pais de crianças com deficiência têm direito a comprarem brinquedos. Tivemos no meio disto tudo milhentas campanhas, não é? Muitas campanhas, não vale a pena estar a falar aqui dos brinquedos, estou ali a olhar para a Marta, que uma vez envolveu os alunos numa maratona, e a maratona deu dinheiro, e com o dinheiro comprámos brinquedos, mas a nossa ideia também não é comprar brinquedos novos, a nossa ideia é dar uma vida a um brinquedo que já está lá a um canto, e que está bom, e reciclar esse brinquedo, para que não haja também esse desperdício. Bem, e assim fizemos estas pontes dentro do IP Leiria, como eu costumo dizer, dentro da nossa própria instituição. Bem, mas depois de termos as pontes dentro da nossa própria instituição, era preciso fazer pontes para fora, para a sociedade. Era preciso perceber isso. E as pontes com a sociedade começaram, essencialmente, por livros. Nós temos em Portugal uma legislação em que os nossos alunos com necessidades específicas têm que estar na escola obrigatoriamente até aos 18 anos. Portanto, não há hipótese alguma de estarem fora da escola. Se estiverem fora da escola, a nossa legislação simplesmente dá ordem de prisão aos pais. E funciona bem, muito bem. Acho que nos devemos orgulhar enquanto país por esta legislação. E o que os professores nos diziam, e estão a aprender com os seus colegas, na sua sala de aula, portanto. E tem depois um conjunto de recursos na escola, professor de educação especial, fisioterapeuta, terapeuta da fala, educadores sociais, técnicos de serviço social, tem um conjunto, intérprete de língua gestual portuguesa, equivalente às vossas libras, professores de língua gestual, ou seja, tem um conjunto, as escolas estão equipadas com um conjunto de recursos. Então o que os professores nos diziam é, tudo bem, mas nós não temos materiais adaptados. Como é que nós vamos fazer isto? E aí surge, começa em 2010, mas só em 2013 é que é público, surge o projeto PLIP, Projeto de Leitura Inclusiva Partilhada, que não é mais do que um banco, se vocês vão já encontram, por acaso eu não tenho aqui em nenhum site, mas já encontram. Eu já vos mostro depois, está bem? Esse projeto é um banco de livros, livros de histórias, essencialmente. Sim, exatamente. E nesses livros, são livros que estão adaptados em braille. Em braille vocês vão dizer, então, mas estão adaptados em braille, estão editados prontos a quem tem uma impressora braille que possa, porque nós temos muitas escolas nossas que têm impressoras braille e que podem imprimir automaticamente o livro se estiver editado, em escrita fácil, em pictogramas, em língua gestual, e qualquer pessoa pode acessar ao site e pode descarregar os livros. E pode descarregar no formato que quiser. Para isso apenas tem que se registar e depois é dada uma password, uma password que nós damos para poder entrar. PLIP, Projeto de Leitura Inclusiva Partilhada. PLIP. Quando põem PLIP aparece logo no Google, é logo a primeira coisa, acho eu, que aparece. Sim, logo. Aparece logo. Sim, aparece logo. Então, o que é que nós fizemos nisto? Juntámos os nossos alunos, essencialmente de mestrado, e mestrado de Educação Especial, e mestrado também de Comunicação Acessível, e começámos a fazer com que os trabalhos deles fossem a construção e a adaptação de obras. E disponibilizámos essas obras. Devo-vos dizer que atualmente nós temos cerca de
13.000 pessoas que acessaram o site de todos os países do mundo, essencialmente a maioria deles são brasileiros, que acessam e que descarregam os livros, e também muitas pessoas dos países, ou seja, quando nós criámos o projeto, nós pensámos não só em Portugal, pensámos nos países de expressão portuguesa. Nossa intenção é ter ali algo que está disponível para os países de expressão portuguesa. E o site é um site que está constantemente a ser alimentado, porque esses trabalhos são realizados no âmbito das unidades curriculares que eu dou nos mestrados. Portanto, em vez de fazerem um trabalho sobre nada, fazem um trabalho sobre alguma coisa que é colocado no site e onde estão os seus nomes e que, portanto, estão a participar. Muito bom. E então, pensámos, bem, já temos isso, mas se calhar nós gostávamos de ter livros a sério. Livros que fossem em multiformato. E começámos a procurar e descobrimos que não tínhamos nenhuma editora em Portugal que fizesse livros multiformato. As pessoas nem sabiam bem o que era isso quando nós falávamos. Então nós começámos a desenvolver o conceito de livro multiformato. E é assim que surgem os livros, que a Karina teve a oportunidade de conhecer há muitos anos atrás, e tornámos assim, atualmente, a única editora em Portugal que faz livros multiformato. E o que são esses livros multiformato? Como vocês sabem, vocês têm esse conhecimento, mas são livros que, primeiro, são em espiral, para que haja acessibilidade, para que todas as crianças possam aceder a eles. Vocês também trabalham com livro multiformato, não é? Também têm o projeto de literatura acessível. Mas os vossos livros não são inteiramente acessíveis para crianças cegas. Porque não têm isto. Depois pensámos, eu não quero ter um livro para cegos, um livro para não sei... Eu quero ter um livro de histórias para todas as crianças. Porque eu quero que esse livro seja um material que eu possa levar para a escola e que eu possa usar como um material importantíssimo ao nível de trabalhar as questões da inclusão. Ele próprio é um agente de inclusão na escola, porque eu tenho que começar com as crianças pequenas, senão nunca vai haver inclusão, não é? Então, este é um dos livros que... Já não sei quantos livros temos, não é, Luís? Não sei. O Luís sabe de cor, mas são muitos, já não sei. Eu não tenho aqui todos, mas não sei todos já de cor. Começámos por fazer... Vou-vos começar por mostrar alguns projetos. Este livro foi o que ganhou em 2018, acho eu. 18, o projeto de produto mais acessível feito em Portugal, realizado em Portugal. Este envolveu crianças até na sua construção. É uma história de uma rainha que viveu cá. O livro está em texto aumentado, escrita fácil, pictogramas, as respectivas ilustrações, e depois temos também um bocadinho para vos mostrar a evolução, porque mudámos também. Temos o livro, temos aqui uma brincadeira com o alfabeto, é só para brincarem as crianças, como é para crianças. Temos código QR, que nos leva depois para o audiolivro e para o vídeo em língua gestual. E temos aqui o livro em braille e negro. Nós fazemos sempre braille e negro, nunca fazemos... Começámos por inicialmente fazer só, mas só fizemos um livro só em braille, depois percebemos que isso não fazia sentido. Fazemos sempre braille e negro, porque vai estar para as duas, para as pessoas que sabem braille e para as que não sabem braille. E fomos evoluindo, porque chegámos a este é o nosso último livro, que nos fala de uns animais, que é um livro que está à venda no Castelo de São... Foi feito para o Castelo de São Jorge, que está em Lisboa, para vocês verem, não ficámos em Leiria, não é? A ideia não era ficar em Leiria. E o Castelo de São Jorge queria ter um livro à venda na sua loja que pudesse ser para todas as crianças. Então, foi construído este livro, e aqui o livro já é um bocadinho diferente. Como vem, é capa dura.
porque era uma coisa que nos diziam, não é capa dura, e não é capa dura, não é livro, e essas coisas todas. Então, este é o nosso livro. Começámos a fazer os livros em capa dura, como a Laurinha não, a Jangada da Amizade que eu vos dei já. Sempre com argolas. Primeira folha são as imagens e as personagens em relevo, para que as crianças cegas possam sentir estas imagens. É feito num papel específico, depois nós na segunda-feira, vocês vão perceber ali na segunda ou na terça, vão ver a impressora e vão perceber. E depois temos, desculpa, o braille, o texto e os pictogramas, tudo junto já. E as respectivas ilustrações. O que é que temos de diferente em relação a vocês? Nós não temos a descrição das imagens em braille. E nem vamos ter. Porque a descrição das imagens em braille, colocarmos aqui o braille agora com a descrição, ia complicar muito a leitura para uma criança. Ou seja, a criança está aqui e depois passa para aqui e vai ler toda a descrição em pormenor da imagem. O que é que pretendemos vir a fazer no futuro? Pretendemos vir a colocar códigos QR nas respectivas páginas, onde é feita a descrição da imagem, ou seja, aponta-se aqui o telemóvel, ou da criança se tiver telemóvel, ou dos pais, e eles vão ouvir a descrição das imagens, sim. E uma descrição simples, porque uma descrição muito complexa, com todos os pormenores, o pavão é azul, o pavão não sei o quê, vai fazer com que a criança, ao fim de 2 segundos, não consiga prestar mais nenhuma atenção. Portanto, estamos a falar num público de crianças, não é? Portanto, aqui o que era essencial era explicar as coisas básicas. Há um céu azul, um rio que se vê ao longe, e vê-se depois mais perto um pavão e um gato. E é esta a lógica que pretendemos fazer no próximo livro. E depois o respectivo código QR e o vídeo em língua gestual. Conseguimos também provar com isto que é possível fazermos livros, é possível vendê-los e é possível ser rentável e que há mercado em Portugal para o fazermos. Bem, tínhamos os livros, já tínhamos mostrado, era preciso ainda fazer mais alguma coisa, que nós achávamos que não fazíamos o suficiente. Era preciso fazer pontes de gerações, estávamos muito focados nas crianças, mas era preciso juntar as crianças com os mais idosos. E aí surgem-nos os projetos que nós temos com pessoas mais idosas, com demência, com Alzheimer, com baixa literacia, que também vêm aqui aprender a utilizar as nossas... Deixem-me só olhar para... não, estou com tempo. Que também vêm aqui usar os nossos equipamentos e também vêm aprender, como o Luís pode falar um bocadinho mais disso, porque o Luís é que trabalha mais essa questão, aprender como é que cria uma página de Facebook, como é que usam o Skype para falar com os familiares que estão noutro país. E estamos a falar de pessoas de 90 anos e mais, que de repente começam a usar a tecnologia. E já que vos estou a falar de pessoas de 90 anos, dizer-vos que vocês agora não têm oportunidade, só temos aqui o Guilherme, que o Guilherme vem de uma escola secundária e vem aqui 2 vezes por semana, e neste momento o que ele está a fazer é precisamente está a passar um livro para a nossa biblioteca de Braille, que depois nós vamos imprimir em Braille e vai enriquecer a nossa biblioteca que vocês viram há pouco de Braille. Ele está no secundário e tem aquilo a que nós chamamos um currículo específico em Portugal, e esse currículo específico implica que esses meninos, esses jovens que têm esse currículo específico têm que sair da escola e ter alguma prática em algum sítio diferente, que pode ser um centro, pode ser, sei lá, um refeitório, cada um. Onde é que está o teu irmão? Nas piscinas. Pronto, o irmão dele, ele tem um irmão gêmeo, está nas piscinas a dar apoio nas piscinas municipais, nas piscinas da prefeitura, às pessoas que vão praticar desporto, vai estar a dar uma ajuda. Portanto, é uma experiência num mundo diferente da escola.
No Brasil, a gente compararia com o Jovem Aprendiz. No Brasil tem um programa desse. Aqui é mesmo, Patrick, é mesmo obrigatório, ou seja, É obrigatório. é obrigatório, ou seja, quando os jovens chegam ao 10º ano e têm aquilo que nós chamamos um currículo específico individual, que é um SEI, que significa, na prática, eles têm que ter uma prática durante 3 anos fora da escola. E isso tem que estar no currículo deles, tem que estar o programa que ele faz aqui, tem que estar... Componente curricular. É como fosse uma componente curricular. Não é algo extra como Não, você faz parte da dinâmica da própria escola. Quando o Guilherme acabar o seu 12º ano, no seu diploma que ele vai ter, vai estar lá as capacidades que ele aprendeu aqui connosco. Ou seja, eu vou escrever, ele consegue usar o computador, consegue usar o Word, consegue passar, consegue fazer um conjunto de coisas que foi aquilo que ele conseguiu aprender aqui connosco. Chamamos a isso o PIT, que é o Programa de Inserção... Me ajude. Programa de Inclusão... Sim, é o Programa de Transição Individual. Programa de Transição Individual, que disparate. Programa de Transição Individual. Sim. E que é obrigatório. Lá o Jovem Aprendiz, ele passa a ser obrigatório quando a empresa tem pelo menos 7 funcionários. Ah, não, mas isso é outra coisa. Sim. Aqui não tem nada a ver com a empresa. Aqui isto é como fosse uma espécie de um antestágio. Imagina, ele está aqui este ano, no 10º ano. Imaginem que por acaso está a correr super bem. Mas já tivemos uma situação em que tivemos aqui um jovem que não correu bem. Ou seja, ele não tinha apetência para estar aqui. Mas depois descobrimos que ele tinha apetência, por exemplo, para estar no refeitório. Então, ele passou a fazer o seu PIT no refeitório. É uma maneira, digamos assim, de protegido, entre aspas, não é? Protegido, eles irem experimentando para ver onde é que se podem encaixar. Não tem, pode ser também numa empresa, mas as empresas não são obrigadas, não recebem absolutamente nada por isso. Aceitam se quiserem aceitar. Isso que estás a dizer já são as nossas cotas. Ao fim, com X cotas, tem que ter X funcionários com deficiência. Já é diferente. Isso já é a lei das cotas, já é um bocadinho diferente. Bem, como vos disse, era preciso fazer pontes entre gerações e eu estava-vos a dizer e a dizer-vos que nós, semanalmente, agora estamos em época por causa do Covid, semanalmente apoiamos aqui no CRID 100 pessoas. Ou seja, passam por aqui pessoas dos 2 anos e meio, é o mais pequenino, até aos 98 anos de idade. Aqui eles utilizam em sessões de 45 minutos a tecnologia de acordo com as suas capacidades para que se tornem mais autónomos depois no futuro. A ideia não é ficarem cá sempre, são 100, mas esses 100 não são os mesmos todos os anos, portanto, quando alguém já está autónomo e já tem o seu equipamento em casa e na escola, vai embora e vem outro e entra outro e assim sucessivamente. Portanto, o centro está, como vos dizia, perfeitamente aberto à comunidade. A ideia é que ele esteja mesmo aberto à comunidade. Sim, ajude-me. Sim, se eu me esquecer de alguma coisa. Não, por 35 horas a dividir por 45 minutos, obviamente que Sim. não daria para as 100 pessoas, mas alguns vêm em grupos. Portanto, quando são escolas, instituições, basicamente são escolas e instituições, Sim. vêm em grupos, portanto por isso é que conseguimos dar atendimento a tanta gente, porque com o individual é impossível termos que ficar a 100 pessoas por a semana. E também porque temos depois alunos estagiários e também temos alunos de fase como o Luís, que vão passando por cá e que nos vão dando uma ajuda. Bem, já tínhamos entre a literatura, já tínhamos entre gerações, era preciso criarmos pontos com a cultura. E começámos a perceber que a nossa cultura estava muito... ou seja, que os nossos espaços culturais não eram para todos. Era preciso mostrar que os nossos espaços culturais tinham que ser para todos. E para isso era preciso começar de alguma maneira. E a maneira que nós pensámos em começar foi ir junto dos nossos
restaurantes, na praça, que vocês com certeza já passearam lá por baixo, na Praça Rodrigues Lobo, e colocar-lhes um desafio. Vamos fazer cardápios, vocês dizem cardápios, né? Nós dizemos emendas, vamos fazer cardápios em diferentes tipos de linguagem. E eles pensaram, o que é isso? E nós, no fundo, colocámos um problema. Porquê que começámos por restaurantes, onde vocês estarem a pensar? Porque somos portugueses e como portugueses adoramos comer. Adoramos comer e adorando comer, muitos dos comentários que nós ouvíamos é as pessoas cegas quando vão a um restaurante não têm a oportunidade de escolher o que querem comer porque os cardápios não estão de modo a que eles possam acessar. Os pais com crianças com autismo ou com déficit intelectual têm que repetir ou então não repetem, escolhem pelos filhos e os filhos comem aquilo que os pais querem. E nós tentámos explicar aos senhores dos restaurantes, que acharam quando eu entrei, esta senhora não está bem, não é? Ela não está bem da cabeça, agora vem aqui mexer nas nossas emendas. Foi um trabalho conjunto dos alunos de mestrado que isso ia-lhes trazer mais clientes. Eles iam passar a fazer parte de uma rede de estabelecimentos inclusivos e iam ser reconhecidos por isso e isso ia-lhes trazer publicidade. E, na verdade, isso trouxe-lhes uma publicidade imensa, devo dizer, na altura. Trouxe televisões de todo o país, trouxe jornais, etc., porque nós conseguimos congregar todos os restaurantes da praça a fazerem, ou seja, não foi um, foram todos. E nós disponibilizámos para fazer isso. Não temos aqui as emendas todas, mas só para vocês terem a noção. Uma emenda em braille. Onde é que está a nossa emenda? Do mosteiro. O Luís vai-me apresentar essa. Em braille, vocês depois podem vir aqui mexer nisto tudo, e ver tudo. Em braille, estão a ver, está muito light, como eu costumo dizer, muito light. Em pictogramas, esta é do Matavis, que é um restaurante muito conhecido lá embaixo na praça. O que é que esta emenda trouxe? Trouxe que os turistas que chegam ali, as pessoas que vêm aqui a Leiria, vão inevitavelmente à Praça Rodrigues Lobo, porque é conhecer. Então, inevitavelmente, entram num restaurante. E entram japoneses, chineses, muitas pessoas que não sabem a língua portuguesa. E com esta emenda em pictogramas, conseguem pedir e conseguem escolher. Então eles perceberam, até nós não tínhamos pensado nisso, percebemos que isto era uma mais-valia também para outros. Percebemos que era para os idosos também, que já não eram capazes de ler ou que não sabiam ler, porque a população que nós temos agora na década com 80 anos não foi à escola porque estávamos numa ditadura em Portugal. Então percebemos a amplitude disto. E então isso fez com que tivéssemos um restaurante que quis uma emenda para todos. O que é que isto quer dizer? Quando chega, e que ganhou vários prémios, e é também uma das coisas que está a passar no canal no Brasil do Travel, também estamos lá a mostrar isto. Esta é a emenda que vai para a mesa, e quando esta emenda vai para a mesa, inevitavelmente, toda a gente começa a ver que esta emenda é um bocadinho diferente. E ela é, como vocês veem, um motivo de inclusão. Porque as famílias, inevitavelmente, falam acerca disto quando estão sentados à mesa. Imagens, para que as pessoas surdas possam ter uma imagem clara, se não conseguirem entender. Pictogramas para os alimentos das pessoas que podem ter alergias. Esta emenda fez com que o Luís fizesse a sua tese de mestrado sobre este restaurante, vendo quais eram as falhas que o restaurante tinha, porque é o restaurante que quer ser o restaurante mais inclusivo do país. E a sua tese foi a melhor tese deste ano de 2020. No país, ganhou o prémio de melhor prémio. Prémio de melhor tese. Eles estão a gravar isto tudo, mas vocês depois têm que editar isto.
prémio de melhor tese. E agora, isto já fica gravado e, portanto, ele vai ter que fazer, vai sair um manual. Ou seja, um manual que vai ajudar os outros restaurantes, se quiserem seguir, estão ali não queríamos dizer regras, estão ali as orientações para que outro restaurante, em qualquer parte do mundo, se quiser, multiplique essa informação e perceba como é que o pode fazer. Isto começou onde? Com uma brincadeira nos nossos restaurantes. Bem, tínhamos conquistado a barriga e a boca dos portugueses. Então tínhamos que conquistar a cultura. E o que nos dizia a nossa cultura é que nós tínhamos no nosso património da região de Leiria um dos monumentos mais visitados do mundo, que é o Mosteiro da Batalha, que vocês vão ver sábado. Mas o Mosteiro da Batalha não era acessível. Ou seja, se eu levasse lá, é um mosteiro, todos nós que andamos, quando andamos na escola em crianças, todos nós, quase todos, é obrigatório fazermos uma visita ao Mosteiro da Batalha. As escolas passam todas pelo mosteiro. Mas a verdade, o mosteiro, percebemos que não era acessível. Ou seja, eu levo lá uma criança com um déficit intelectual ou com autismo, ela não consegue entender a história do mosteiro. Então fomos convidados a desenvolver o primeiro guião do mundo para mosteiros. É o primeiro mosteiro no mundo que tem um guião, em pictogramas e em escrita fácil. Estou-vos a mostrar em papel. Mas, se vocês acederem ao site do Mosteiro da Batalha, o Luís está ali a ajudar-me, há um separador onde tudo isto está digitalmente. A pessoa pode descarregar ou pode consultar no seu telemóvel à medida que vai fazendo a visita. Ao mesmo tempo, Guilherme, estás a aprender umas coisas hoje. Não, podes estar descansado a ouvir-me, sim, não há problema. Ao mesmo tempo, tem também um intérprete de língua gestual virtual. O que é que isto quer dizer? Está também lá alojado e a pessoa surda pode descarregar o intérprete, entre aspas. Não é um avatar, é mesmo um intérprete. Sim, mesmo, sim. E vamos fazendo a visita, e eles vão fazendo a visita e está acompanhado pelo tradutor intérprete. O áudio e também... Claro. Eu falo muito, por favor. Isso eu entendi. Não é um avatar, uma pessoa, mas ele baixa do aplicativo essa pessoa e ele vai fazendo a condução, essa visita guiada com... A visita no mosteiro pode ser guiada ou não ser guiada. Nós vamos fazer uma visita sem ser guiada, no sábado. A pessoa tem autonomia, ou pede um guia, que faz a visita com eles, ou faz sozinho. E se fizer sozinho, o que faz é descarrega o aplicativo, porque a visita começa sempre pelo mesmo sítio. O que é que nós fizemos? Fomos com o intérprete para lá e com o guia do mosteiro, e tudo o que o guia diz, ele interpretava, gravámos e agora disponibilizámos o acesso. Portanto, não é um avatar, porque nós ainda não temos avatar para a língua gestual portuguesa, mas a pessoa descarrega e pode fazer a visita e assim entender a história toda que lá está. Ao áudio também, porque nem todos os cegos sabem braille, mas também, se quiserem, podem levar toda a história do mosteiro em braille e a negro e com algumas imagens. Deixem-me aqui passar, por exemplo. Vocês vão ter a oportunidade de ver que há vitrais lindíssimos lá, mas que as pessoas cegas não vão conseguir sentir ou vê-los, não é? Então nós colocámos, com a supervisão das pessoas do mosteiro. Eu e o Luís não entendemos nada de mosteiros, né? Quer dizer, entendemos de serem bonitos, mas não entendemos a história. Tivemos de ter alguém de história connosco. Criámos as imagens para que para que as pessoas cegas possam sentir essas imagens. Está em alto relevo, sim. Sim, tudo em alto relevo. Que maravilha! Muito bacana. Isto é a parte da frente, é a imagem do mosteiro. E depois, olhem, fomos criando para tudo, não é? Sim. Fomos criando para o castelo, fomos criando para o museu. Também depois no domingo vamos ver um museu e vocês vão ter a oportunidade de ver lá. Fomos criando para os espaços do país que nos iam solicitando esse tipo de materiais todos. Para as grutas que vocês vão ver, também não há mais nenhumas grutas no mundo que tenham guiões. Portanto, as grutas têm
em braille, a negro, aqui em relevo para sentir. Isso faz com que eles tivessem tido esta percepção que uma pessoa cega, quando vai às grutas, tem que ser acompanhada e guiada. Vocês vão perceber que as grutas não são um sítio fácil de se fazer sozinho, mas deu-se formação às pessoas da gruta, as pessoas da gruta levam a pessoa cega, quando entra, calça umas luvas de cirurgia e vai poder tocar nas estalactites e estalagmites ao vivo e tocar. Nós não podemos tocar porque a nossa transpiração vai deteriorar, mas eles com umas luvas vão poder tocar e vão poder sentir algumas. Fez também com que eles tivessem uma cadeira especial, que é a joelhete, para levarem as pessoas que estão em cadeira de rodas, portanto, poderem fazer a visita a pessoas com mobilidade reduzida. É assim uma coisa completa. Vocês vão perceber quando estiverem nas grutas que é assim uma coisa completamente de loucos. Temos ali uma nossa menina, aqui numa foto, que já não está connosco, que está no céu a iluminar-nos, que fez uma ou duas vezes essa visita às grutas, tinha um sonho de ir às grutas e foi a maneira que arranjámos, porque a cadeira de rodas não é possível, né? A Karina já esteve lá, sabe que não é possível, mas isso é possível e também o intérprete em língua gestual. E depois de fazermos isto tudo, pensámos, aqui está o castelo, no castelo quando nós fomos vai estar tudo lá disponível, vocês vão ver ao vivo no sítio. Pensámos que era melhor irmos à igreja. Se temos o maior santuário, um dos maiores santuários marianos do mundo, então não faz sentido que as pessoas venham a Fátima. A Fátima é de todos, não é só de meia elite. Então fomos até à igreja dizer-lhes que eles tinham que fazer alguma coisa. Não foi nada fácil, deixem-me dizer-vos. Eu entrar lá com as teorias, tínhamos que fazer alguma coisa. E em 2017, Fátima fez 100 anos das aparições. E eles criaram esta coisa linda, horrível, este flyer que ninguém entende, que nem dá para ler, cheio de informação e que estava espalhado, e ainda está, espalhado, penso que ainda está espalhado por lá, acho eu. Acho não. Sim. Espalhado pelo todo o espaço de santuário, vocês vão ver no sábado o espaço todo, quem não conhece, todo o espaço, em diferentes línguas, todas possíveis e imaginárias, algumas a gente nem sabia que existiam. E nós dissemos, então, e como é que vocês fazem para as pessoas cegas? E como é que vocês fazem para as pessoas com déficit intelectual? E como é que fazem para as surdas? Fácil, né? Para as surdas é fácil. E eles já tinham essa tradição, põe-se o intérprete de LGP e ele faz isso que está aqui. Então, criámos para as pessoas cegas, em braille, tudo o que está aqui. A Igreja deixou-nos criar tudo isto. Foi por isso que recebemos a carta do Papa. Deixou-nos criar isto, mas não pudemos mexer em nenhuma palavra, ou seja, não pudemos alterar o conteúdo do flyer. Era essa a regra que eles nos davam. Ou seja, escrita simples, não, nem pensar. Então, o que é que fizemos? O braille, não é? Começámos por trabalhar a imagem da Nossa Senhora de Fátima, porque também não é acessível lá no santuário a que se tocar na Nossa Senhora de Fátima para que se possa sentir e perceber que o que caracteriza a Nossa Senhora de Fátima é o rosário, o terço. A catedral antiga, não é a catedral que se diz, pois não, a basílica. Temos duas basílicas em Fátima e esta é a antiga, quando se entra, que se vê logo, para se conseguir perceber a amplitude e o tamanho e como é grande. E depois tivemos que transformar esta planta, que está aqui, estão a ver esta planta horrível. Isto não pode aparecer, Patrick, horrível, eu vou dizer horrível. Numa planta que as pessoas cegas percebessem onde é que estavam e como é que elas poderiam seguir o percurso no santuário. Porque durante estas comemorações havia um percurso para se poder seguir e para se poder estar lá. Sim. Porque a planta mesmo assim não é fácil. Pois não. Não sei perceber. Logo a seguir aliás, antes da planta está tudo descrito. Sim. Do percurso Sim. que eles devem fazer. Está o texto todo com as indicações. Como é que devem virar o livro para começarem a tocar? Sim, sim. Obrigada. Eu não me lembrava disso. Em pictogramas,
Este até está todo riscado porque era das reuniões que eu tinha com eles e nunca mais fizemos. Ou fizemos, mas depois estamos sempre a dar às pessoas, porque eles não entendiam alguns símbolos, porque eles não percebiam os símbolos e então diziam que eram anticatólicos e etc. E coisas assim disparatadas que foi preciso explicar a gente porque é construído o símbolo, porque é assim, etc. Bem, mas este projeto foi muito querido para nós, para mim e para o Luís, porque estivemos muito tempo envolvidos neste projeto, foi quase um ano. E depois, passado quase um ano disto estar, recebemos a carta do Papa. Isso foi bom, porque nós estamos agora... A Cláudia e a Joana, duas alunas do Brasil, sim. Isso fez com que, em 2023, vão ser as Jornadas Mundiais da Juventude, que vocês já tiveram no Brasil, vão ser em Portugal, e a aposta é que se traga a maior número de pessoas com deficiência pela primeira vez numas Jornadas Mundiais da Juventude. Então, estamos a fazer a comunicação das Jornadas Mundiais da Juventude no que diz respeito à acessibilidade. Fizemos os flyers, que como veem estão aqui, usando a mesma lógica, os pictogramas, o texto, o QR Code para a língua gestual e para o áudio. E estes flyers andam pelo mundo inteiro, para onde andam os símbolos que vão passando agora por vários países. E ao mesmo tempo está nas minhas mãos para efetivar uma correção, um projeto que envolve uma aluna do Brasil, que é a Dizzy Renobre, que é a minha aluna de doutoramento. Ela adaptou todo o terço para pictogramas. Portanto, é alguma coisa completamente... não vos consigo explicar, mas são 175 páginas da adaptação em pictogramas. Nós não podemos mexer nos conteúdos, lembrem-se disso. Nós só temos que transformar, muitas vezes criar símbolos para conseguirmos explicar o respectivo conteúdo. E depois vieram mais projetos com a Igreja. Portanto, se vocês forem à nossa catedral, não sei se vocês já passaram pela nossa Sé, pela nossa catedral, que é muito bonita. Se não passaram, se passarem por ali, entrem na porta, porque ela é lindíssima. Ela também tem a mesma lógica. Isto é a nossa catedral, para as pessoas cegas sentirem. O braille e o texto de todos os passos, ou seja, de todos os passos que é necessário seguir durante uma missa, para que a pessoa cega perceba o que acontece na missa. O ritual, exatamente. E também em pictogramas. Eu vou-me já calar entretanto. Também em pictogramas. E também na entrada uma planta em braille para as pessoas sentirem. E depois, dentro da própria igreja, dentro da catedral mesmo, cada espaço tem um pictograma colado. Que foi assim, porque também temos um excelente padre que colaborou em tudo isto. Agora, vamos replicar isto, aliás, não replicámos ainda por causa do Covid, vamos replicar em todas as catedrais pela capital do país. Todas vão ter este mesmo sistema. Testámos aqui e agora vamos avançar. Dizer-vos, por exemplo, neste caso temos mais um aluno de mestrado a trabalhar isto. Nós trabalhamos sempre aqui um bocadinho e ao mesmo tempo a investigação, para perceber o que é que temos que mudar e o que é que temos que fazer. E depois, flyers que criamos de tudo, sei lá, tudo o que nos pedem, de tudo. Este é por causa de um bicho que existe aqui, que é a vespa asiática, que vocês não têm no Brasil, mas que é muito perigoso aqui. É uma vespa que existe mais ou menos na primavera, que chega e que pode matar as pessoas, inclusivamente. Portanto, para explicar... E mata as abelhas. Sim. Sobre o fólio, por exemplo, onde esteve a Karina comigo em outubro, portanto... Um evento, por exemplo, Óbidos, a partir deste momento, cada evento que faz, pede um flyer para todos, ou seja, já não faz flyers daqueles que fazia normalmente. Quando pensa no flyer, faz um flyer para todos. Ou coisas tão simples como listas de compras. Não sei se já pensaram que as listas de compras podem ser em pictogramas e podem ser para toda a gente lá de casa, está na porta do frigorífico. E
Também podemos chegar ao teatro, porque no teatro nem toda a gente entende, não é? E leva-nos à conversa dos mediadores. Aqui está a história do Pedro e da Inês, que é uma história que vocês já ouviram falar, não é? Inês de Castro, não é? Toda a gente já ouviu falar desta história. Agora Inês é morta. Agora a Inês é morta, sim. E, portanto, sim, ela foi coroada e desposou a morta e etc. E também para vocês verem que também está... isto era uma peça de teatro. A peça de teatro tinha ao mesmo tempo um intérprete em língua gestual, um audiodescritor ao mesmo tempo. Tinha a possibilidade de, como já se faz no Brasil há muito tempo, as pessoas irem até às personagens e conhecerem as personagens, tocarem as pessoas cegas, mas ninguém faz para as pessoas com deficiência intelectual. Que é o que nós conversamos. E então, o que é que nós fizemos? Toda a história da Inês em pictogramas, inclusivamente para se perceber a fala. E porquê é que fizemos isto para se perceber a fala? Porque alguns atores desta peça eram pessoas com deficiência, mas que não entendiam a sua fala, simplesmente decoravam a fala que lhes ensinavam. Então eles perceberam, eu sou a Dona Constança, identificavam-se, e a Dona Constança diz isto, e eu entendo o que é que isto quer dizer, porque tem os pictogramas. Portanto, eu não sou só um ator ou uma atriz com deficiência que estou aqui a participar e a decorar um texto, eu percebo o que é que eu estou a dizer. Aliás, isso é propriamente mais um guião para eles estudarem do que propriamente Sim. para o público que estava a assistir. Era mais para eles estudarem. Era mais para eles, sim. Época de Covid, lançámos para a saúde. Está tudo no nosso site disponível. Nós colocamos algumas coisas, ficam no nosso site disponíveis para serem descarregados. São pranchas, porque muitas pessoas estavam entubadas, era preciso entubar. Este projeto nasceu de um projeto, ou seja, ao mesmo tempo que fazíamos cá, o professor Eduardo fazia na Federal, portanto saiu no Brasil e em Portugal ao mesmo tempo, lá com um tipo de símbolos, cá com outro, porque eles lá trabalham-se mais com o Arasac, e nós aqui usamos mais o sistema pictográfico para a comunicação. Mas trabalhámos ao mesmo tempo e em conjunto, também deu origem a uma tese de mestrado, ou, por exemplo, isto para estar na entrada de um museu ou de um espaço. A pessoa com deficiência intelectual pode chegar lá e apontar e dizer os bilhetes que quer, ou a pessoa que não fala, estão a entender, e que não precisa de língua gestual, nem precisa de nada disso. Eu acho, Luís, que apresentei tudo. Mas já tem uma coisa só antes de vocês começarem a fazer, já fazem as perguntas todas. E vocês vão pensar assim, então, mas em 2006 vocês abriram, e numa era em que a tecnologia muda, e ali para os homens da tecnologia, todos os dias, vocês ainda continuam com os mesmos equipamentos? Não. Vocês vão ver equipamentos topo de gama, interação com os computadores do mais atual possível, e vocês vão pensar, então, mas como? Estão numa instituição pública de ensino superior? Sim, mas em Portugal nós temos uma coisa. As instituições públicas de ensino superior podem fazer prestações de serviço e são pagas por isso. E, portanto, hoje em dia, nós somos autossustentáveis no CRID, ou seja, as prestações de serviço que realizamos aqui dão praticamente para pagar o nosso funcionamento, pagar o ordenado ao Luís, o meu ordenado enquanto professora, que não tenho que pagar porque o Estado, o Politécnico recebe o ordenado meu enquanto professora, não é? Mas o Luís é o nosso técnico superior autossustentável e esse dinheiro, uma parte dele não vai para os serviços centrais do Politécnico, fica afeto ao CRID e nós vamos usando esse dinheiro para renovar os nossos equipamentos e comprarmos equipamentos que necessitamos, ou se precisamos de ir a um congresso, ou se precisamos de ir a algum local, portanto usamos esse dinheiro. Uma parte é para a instituição, mas outra parte fica afeto ao CRID e nós utilizamos naquilo que achamos que é lógico e que faz sentido comprar nessa altura, portanto, vocês, na terça-feira, vão ver ali as impressoras e como funcionam. Vão ver que temos 4 impressoras diferentes, desde os 5.000 aos 17.000 euros, mas essas impressoras foram todas compradas com o dinheiro que realizámos nestas prestações de serviço que nos permitem. Assim é que nós nos tornámos editora, ou seja, primeiro fizemos tudo isto,
ganhámos esse dinheiro e agora investimos. Portanto, nós, como instituição de ensino superior pública, podemos fazer isto. Neste momento, o que é que nos preocupa? Preocupa-nos nós sermos conhecidos em Portugal e no mundo e estamos a ser solicitados todos os dias, acho que não há um dia que não sejamos solicitados, para fazer prestações de serviço. Portanto, precisamos de ampliar a nossa equipa para que possamos fazer todas as prestações de serviço. Porquê é que essas prestações de serviço são importantes para a sociedade? Sem terem a chancela da investigação. Não é a mesma coisa que eu ir. Se alguém podia fazer um flyer lá fora, podia. Se calhar podia. Numa empresa, mas não tinha a chancela do Politécnico, nem tinha a chancela do ensino superior, nem da validação científica. Tudo isto que vos mostrei, como devem imaginar, nada sai para a rua sem validação científica. Grande vantagem que nós temos dessa validação científica, eu disse-vos há pouco, temos 100 pessoas que vêm ao CRID. Surdos, cegos, dementes, idosos, baixa literacia, autismo, motores. Ou seja, então nós temos ali já a nossa população para podermos testar. Esta é uma vantagem em relação também ao facto de termos essas pessoas cá. Estão à nossa mão para podermos ir fazendo testes. Olha, isto não funciona nada, vamos mudar. A gente pensou que isto era muito interessante, mas isto não vale nada. Porquê que mudámos os livros? Porquê? Porque chegámos à conclusão, falando com as mães, que as mães não eram cegas e que queriam contar as histórias aos filhos e que era preciso pôr o texto a negro, ou aos professores, ou outros colegas que queriam lá estar a história aos meninos cegos. Portanto, um bocadinho assim. E vou calar-me. E agora faz as perguntas. E vou-me sentar. Não, na verdade, E depois passo para o Luís. mais 4 uma menos 10. curiosidade. Eu me recordo que em algum momento eu li, acho que você publicou talvez, sério, que o Cris também estava envolvido com rotas de turismo acessível. Então, obviamente, está falando de... Eu não pus aqui. É, Estão daquele lado. tem a ver com placas que foram colocadas em braille. Eu acho que Sim, nós temos esse projeto para sair, entretanto, ou seja, nós trabalhamos na consultoria de uma ecopista, não sei se é assim que se diz, uma ecopista para andarmos, é assim que se diz no Brasil? É um trilho, sim, que é no meio de uma serra em Porto de Mós. Nós não vamos passar na ecopista, mas no sábado passaremos por lá. E fomos transformar essa ecopista que já existia numa ecopista que fosse possível as pessoas em cadeira de rodas poderem fazer essa ecopista, mas também fosse possível as pessoas cegas fazerem autonomamente. É claro que aquilo fica no meio da serra. Vocês vão estar a pensar, mas a pessoa cega não chega lá sozinha. Não, mas o familiar da pessoa cega pode deixar a entrada da ecopista e ele pode fazer durante 5 km a sua caminhada, 6 km acho eu que tem a ecopista, pode fazer a sua caminhada e passado X tempo, o familiar ou alguém pode ir buscar, recolher noutro sítio. E como é que o faz? Criámos trilhos em madeira, toros, não são bem trilhos, guias. Que ficam de ambos os lados do trilho, para que o cego possa guiar-se pela bengala. Ou seja, nunca vai sair daquele sítio, porque tem sempre ou do lado direito ou do lado esquerdo um guia em madeira. corredor. No Rio, a gente tem uma trilha só 100% acessível, que é no Parque Nacional da Tijuca, lá no centro do Rio, na região do Rio. E lá a gente utiliza também para o deficiente físico, né, um triciclo, uma cadeira de 3 rodas. E ela é carregada por um apoio, que a gente chama que é o Cosme Damião. E aí o cadeirante senta, ele é trocado de cadeira, né? E também o cego, ele é amparado, que é toda guiada ela também, com guia, para ele não se perder, com braille também. E a questão do cadeirante poder participar, que é como se fosse uma cadeira com mais uma roda, ela é ampliada e tem 2 corrimões, que a pessoa pode levar o cadeirante, ele fica ali sendo conduzido. Parecido com a joelhete, só que a joelhete não... Sim, parecido. Assim, neste caso, o cadeirante Pode ir consegue fazer sozinho. porque o percurso não tem elevações. Assim, lá no Rio a topografia não permite. Tudo, apesar de ser no cimo de uma serra, é sempre direito, porque era uma antiga linha de comboio. Entendi. E então é tudo direitinho. Tudo errado. Sim. E depois vai existir, já lá estão, vai existir placares com informação da flora, com informações acerca do que era aquilo, que aquilo era um trilho de um comboio que trazia carvão para umas minas que existiam. Tudo isso está em braille, tem um código QR que depois está em língua gestual e em áudio. Que maravilha.
A pessoa pode ir, não é? Vai, é surdo, ok, aplica. É cego, não sabe braille, não quer braille, ouve o áudio. Uma outra pergunta, aproveitando a questão da surdez, né? Que no Brasil a questão da surdez é uma questão bem emblemática, né? Enfim, questões... Devem ser as mesmas que aqui. Enfim, tem uma questão identitária, cultura surda, eles não se Aqui também é a mesma identificam coisa. como Eles não pessoas se não se identificam Gente, como algo pessoas. assim, É igual. Minha irmã É igual. intérprete, minha irmã é tradutora e intérprete no Brasil, eu tenho muitos amigos surdos. É tenso, sabe? Aqui também bem é assim. tensionado. E aí eu fiquei curioso, porque nesses cardápios, né, a gente chama de cardápio, né, que Sim. são as emendas, também teria QR Code para que eles tivessem acesso? Nestes cardápios não tem. Não, Não tá. tem, não. Estes cardápios não têm QR Code. É uma das coisas que pensámos e que sugerimos, por exemplo, no estudo do Luís, é uma das coisas que não, mas os surdos que... Explique. Para depois escolher. Sim. O Luís fez todo esse Luís fez todo esse trabalho, não é? Ele sabe melhor do que eu, porque foi ele que o fez. Eu só o orientei. E a comunidade surda, porque a tese dele, ele levou as pessoas com deficiência ao restaurante todas, para estarem lá. Fez focos grupos com elas. E os surdos realmente não acharam muita graça a isso. O que eles achavam é que deveria ter... Sim. Sim, que deveria ter imagem, né? A imagem para verem, porque a imagem dava-lhes a ideia para eles poderem escolher o prato. Estarem a ouvir tudo não gostavam. Ok. É porque, no caso, no Brasil, a imagem acho que também seria muito atrativa. Acho que realmente ter o QR Code com acesso, né, à emenda em áudio, talvez realmente tivesse essa questão de ouvir tudo para depois escolher. Mas nós temos uma questão que os nossos surdos, pelo menos uma boa parte deles, não tem domínio de língua portuguesa. Então, quer dizer, ainda é um desafio, né? Eu acho que a imagem realmente... Não sei como é que são os surdos aqui em Portugal, porque muitos surdos no Brasil, eles conhecem, né, a língua brasileira de sinais e conhecem a língua portuguesa, mas uma boa parte dos surdos não tem domínio nenhum da língua portuguesa. Esse é um fato. Aqui é assim, Alain. Uma criança que nasce surda, uma criança que tem perda auditiva, mas uma criança que nasce surda, ela é encaminhada, ela tem intervenção precoce desde pequenina, e ela é encaminhada para escolas de referência, que são escolas públicas iguais a todas, mas que têm lá, em que lhes é dada a primeira língua é a língua gestual portuguesa e a segunda língua, a primeira língua materna é a língua gestual portuguesa e a segunda língua é a língua portuguesa. No Brasil também. Pronto, e então eles têm todos esses apoios. Os nossos pequeninos que nascem surdos, todos eles têm o domínio da língua gestual portuguesa. E da língua portuguesa também. Agora, aqueles que já têm, sei lá, a minha idade ou mais, é que como não havia esse sistema em Portugal há uns anos atrás, é que não têm. Mas a nossa comunidade surda tem uma grande percentagem, domina perfeitamente a língua gestual portuguesa. Eles são muito, como é que eu ia dizer? A mesma coisa que vocês dizem, portanto, eles não se consideram pessoas com deficiência, consideram-se pessoas com uma cultura própria. Eu acho que isso é o mundo inteiro, não é? Sim, sim. Sim, acho que isso é no mundo inteiro, sim. No Brasil, como a gente tem uma realidade, né, de um número, numericamente, né, um número muito maior, né, Sim, de pessoas claro. com deficiências, e incluído nesse grupo as pessoas surdas, infelizmente a gente não tem professores em quantidade suficiente para atender essa demanda. Daí um movimento que culminou recentemente, que eu fui inclusive resistente, mas entendo a demanda deles, mas resistente, de que eles demandaram, e foi possível mudar a lei brasileira, a nossa Lei de Diretriz e Base de Educação Nacional, mudou agora, cerca de 3 ou 4 meses, né, Karina? A gente fez uma discussão dessa. E eles agora têm uma escola separada para eles. Mal, péssimo. Péssimo. Então eu fui absolutamente resistente, nosso grupo, né, se mostrou bastante resistente. Entendemos a demanda de que a gente precisa mudar a escola e não de escola. Essa é a questão. A gente precisa mudar a escola e a cultura da escola para que ela se torne inclusive, não separá-los. Mas essa foi uma demanda vinda dos surdos, Sim. que naturalmente já tem essa tendência a se separarem, a se isolarem, em função de questões identitárias, de cultura, etc. Enfim, e a gente infelizmente tem uma realidade que é cruel no Brasil. A gente tem muitos surdos que não dominam a língua portuguesa, em tese, desde pequeno deveriam aprender, como aprendem aqui em Portugal. E digo mais, eu ainda no meu doutoramento fui fazer a pesquisa de doutorado numa escola secundária e identifiquei um cenário absolutamente isolador. Eu conheci uma jovem de 15 anos que não dominava nem a língua brasileira de sinais, nem a língua portuguesa. Aí eu lhe pergunto, como é que ela chegou na escola secundária Sim. se ela não domina a língua Sim. portuguesa nem a língua brasileira de sinais? Sim.
Não sei como, Sim. mas eu encontrei. Enfim, Fui falando e por aí esqueci. vocês têm uma ideia Fui do falando e que esqueci-me no de passar o Brasil. PowerPoint. Fui falando e esqueci-me de passar o PowerPoint. Cruel, muito cruel. Bem, no fundo era tudo o que eu estava a dizer, não é? Só que eu fui-me esquecendo, entusiasmei-me, que acontece sempre isto. Obrigado. Depois os pontos para o mundo é nós irmos para o Brasil, para os outros países. Foto do centro que você tá muito interessante você participar do Brasil. Ótimo. Que são a replicar os países, no fundo. Isto são os números que nós temos, que toda a gente gosta de números, são um bocadinho desatualizados já, porque nós já ganhámos mais prémios depois disso e já tivemos mais visitas, portanto, como veem, nós já fomos visitados por muitos países.